A nossa matéria é introdução aos 4 evangelhos. A gente já fez uma introdução na aula passada e hoje nós vamos aqui ler algumas passagens do Evangelho de Marcos. Daqui a pouco eu abro a oportunidade e os irmãos poderão, junto com as irmãs aí, fazerem as suas perguntas, tá bem? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ler os versículos e eu quero trazer para vocês aqui essa informação muito importante. O Evangelho todo, o Novo Testamento todo foi escrito nessa linguagem aqui, em grego, tá bem? Todo ele foi escrito em grego, mesmo que os apóstolos eram judeus, eles eram judeus em um mundo helênico. O que é o mundo helênico? É o mundo que falava o grego. Desde aquele tempo que a gente viu lá que o Alexandre Magno, ele havia conquistado todo o mundo antigo. Depois de Alexandre Magno veio os romanos. O que fez Alexandre Magno? Ele espalhou o grego no mundo inteiro. E esse grego era a língua universal falada naquele tempo. Os romanos falavam latim, os judeus falavam hebraico, mas eles também falavam o grego, porque o grego era a língua comercial. É a língua que tinham que saber falar, porque senão não vendia peixe. O vendedor de peixe tinha que saber. O Levi, que estava lá na alfândega, o Mateus, tinha que ser poliglota, por causa que ele ia recolher imposto, e ele tinha que falar o hebraico, o aramaico, o latim e o grego. O Pedro, que era um pescador, tinha lá sua pequena indústria de pesca, ele vivia num lugar que era um lugar helenizado, tinha gente de tudo quanto era povo, tinha que saber falar grego também. O próprio João falava grego, o apóstolo Paulo falava grego, Lucas falava grego e o Cristo falava grego também. Então o grego é a língua universal. Quando o Novo Testamento foi ser escrito, ao invés de os apóstolos escreverem em hebraico, que era uma língua só local, uma língua só deles, escreveram em grego, porque os apóstolos entenderam que o evangelho não é um evangelho privativo. O evangelho não é uma mensagem para um povo apenas, é uma mensagem para todos os povos. Se todo mundo está falando grego, então vou escrever o evangelho em grego. Não adianta escrever em hebraico, porque o próprio Antigo Testamento, que está escrito em hebraico, só o judeu entende. Agora, para ser entendido, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. E os apóstolos, na hora de eles fazerem as pregações dele, eles usavam o Antigo Testamento em grego. Quer dizer que eles se acostumaram, tá bom? E o primeiro evangelho que nós temos não é o evangelho de Mateus. Bom, o primeiro evangelho que nós temos é o evangelho de Marcos. Foi o que primeiro foi escrito. Escreveu-se primeiro o evangelho de Marcos, depois o evangelho de Mateus, depois o de Lucas e por último o evangelho de João. O evangelho de Marcos ele foi escrito por volta do ano 62 até o ano 70 depois de Cristo. 62, 64. Foi na época que morreu o apóstolo Pedro, foi na época que morreu o apóstolo Paulo. Quem foi Marcos? Marcos provavelmente é aquele mancebo que estava presente na hora em que Jesus foi preso. Tinha um mancebo lá. E na hora que Jesus foi preso, foram atrás desse mancebo. E ele pegou e ele saiu correndo, deixou inclusive o avental para trás. Pegaram a túnica dele e ele saiu correndo, seminu. Não se fala o nome dele, mas é o único evangelho que fala desse episódio. E alguns estudiosos identificam aquele mancebo como sendo Marcos. Esse Marcos, ele é sobrinho de Barnabé. Barnabé, que foi o companheiro do apóstolo Paulo na primeira viagem missionária. Barnabé, que é aquele homem que foi e vendeu todas as herdades que tinha e trouxe o dinheiro aos pés dos apóstolos. Barnabé, que era levita, portanto, ele era um professor de Antigo Testamento. Todo levita era professor. Ele era separado para ser professor. Estudar a lei e entender a lei. Inclusive no sábado nós vamos estudar aqui, já estudamos Gênesis, já estudamos Êxodo, agora nós vamos estudar sábado Levíticos. Aí eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o livro de Levíticos, que é um livro de professor para professores. O Barnabé era levita, natural de Chipre. Chipre pertence ao mundo grego, tá bem? A ilha de Chipre pertence ao mundo grego. Então você já está fazendo a ponte aí. Marcos, ele é sobrinho de Barnabé,
Barnabé, ele é levita, ele é natural de Chipre e Chipre fala o grego. Por isso, o Marcos escreve o evangelho em grego. Não é o melhor grego que tem no Novo Testamento, mas dá para o gasto. É um grego bom, só que tem alguns vícios de linguagem, só que na nossa tradução em português a gente não percebe. Por que você não percebe os problemas na tradução? Porque graças a Deus os nossos tradutores eles eliminam os erros de linguagem, ortografia, gramática, concordância, eles eliminam esses erros. Quando vem para o português ou para as outras línguas, a gente não percebe os vícios de linguagem. Mas eu vou mostrar alguns para vocês aqui hoje. Então aqui você tem ele em grego, tá vendo? E aqui você tem ele já traduzido para o nosso português. Estamos usando aqui a tradução corrigida fiel, tá bom? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho de Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 1. O que está dizendo aqui? O que o Marcos quer dizer para a gente? Ele vai falar só aquilo que ele sabe. Não é que ele ouviu, porque o João Marcos ele é companheiro de Pedro. Ele escreveu aquilo que Pedro falou para ele. Ele era o companheiro, ele era o amanuense, ele era o secretário de Pedro. E os judeus eles tinham uma boa memória, porque muitos deles não sabiam ler e escrever, tinha que ter boa memória. Por isso que a gente pode ter certeza que o que está escrito aí saiu da boca de Jesus mesmo. Eles tinham memórias super treinadas, porque eles começavam a treinar a memória deles, tá bem? A partir dos 5 anos de idade. Os meninos, a partir dos 5 anos de idade, criança ainda, eram enviados para que os rabinos pudessem ensinar para eles os livros de Moisés. E assim as crianças sentavam em volta dos rabinos, e os rabinos iam contando as histórias e depois as crianças tinham que contar de novo. E quando a criança errasse, ela tinha que contar de novo. A criança não podia errar, então ela ficava treinando. Eles decoravam genealogias inteiras, e é por isso que você tem a genealogia no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. E muitas genealogias você vai ter em Gênesis, em Levíticos e no livro das Crônicas. Você tem várias genealogias na Bíblia. Você tem genealogias no livro de Esdras. Eles treinavam genealogia, eles treinavam contar a história do jeito que ouvirem dos rabinos. E os rabinos iam depois tomar ditado das crianças. Conta para mim a história de Abraão. Tinha que contar do jeito que tinha ouvido. Errou, conta de novo. Errou, conta de novo. Esse treinamento dos meninos ia dos 5 até os 13 anos de idade. Porque com os 13 anos de idade os meninos eram emancipados e já não eram mais crianças. Eles eram emancipados e se tornavam homens. Iam para a segunda fase do aprendizado, dos 13 até os 30 anos, para ver se algum deles ia se tornar mestre, rabino, professor, ensinador, fariseu, alguma coisa assim. Dos 13 até os 30 anos, treinando. É lógico que não eram todos os meninos que iam, só aqueles que se sentiam vocacionados a se tornar rabinos. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que a memória deles era muito treinada. Quando você lê no Evangelho que disse Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Eles ouviram isso e eles gravavam. Além disso, o Senhor Jesus ele era acompanhado por vários desses meninos, desses rapazes que ficavam treinando, escrevendo. O mestre falou, escreve. O outro escreve. Quando foi ser escrito o Evangelho, esses escritos, esses ditos de Jesus, essas frases de Jesus foram ajuntadas, tá bem? Se converteram a Cristo, eram discípulos de Jesus, ajuntaram as falas de Jesus e montou o Evangelho. Então o Evangelho que você tem hoje de Marcos aí, não significa que ele aconteceu na ordem cronológica que você tem aí. Ele está quase cronológico, ele tem começo, meio e fim. Mas não é que aconteceu passo a passo do jeito que está aí. Muita coisa foi montado depois. Foi escrito, na hora que o Marcos foi escrever o Evangelho dele, pegou esses escritos e colocou no Evangelho. Escreveu também. Tá bom? Escreveu em grego. Aí ele diz, princípio, arqué, do Evangelho. O que é Evangelho? Aqui, essa palavra aqui, Evangelho. Anjo, tá vendo? Anjo, mensagem
boa mensagem. O evangelho é a boa notícia, é a boa nova, é a boa mensagem, tá bem? De quem? Do Filho de Deus. Quando se fala Filho de Deus, aqui já é um marco inicial do evangelho, porque não se podia colocar o nome de Filho de Deus a qualquer pessoa. Só os anjos recebiam o nome de filhos de Deus naquela época, só os anjos. Os homens não recebiam o nome de filhos de Deus. Isso aí é a teologia do Antigo Testamento para o Novo. Quando se fala que Jesus é o Filho de Deus, quer dizer que ele é da mesma natureza de Deus. É da mesma natureza de Deus. E o Evangelho está dizendo, sim, nós vamos defender a divindade de Jesus Cristo. Qual que é o propósito do Evangelho de Marcos? É apresentar Jesus, Filho de Deus. A quem? Aos romanos, porque Marcos escreveu em grego para os crentes que estavam espalhados no Império Romano, principalmente para a comunidade de Roma. A tradição diz o seguinte: Pedro foi martirizado em Roma. Marcos é companheiro de Pedro. Assim que Pedro foi martirizado, houve necessidade de pegar as memórias de Pedro, o Evangelho de Pedro, e colocar para a comunidade de crentes de Roma. Então o Evangelho de Marcos foi escrito inicialmente aos romanos, apresentar Jesus, o Filho de Deus, para os crentes cristãos que estão em Roma. O livro não diz isso, mas a tradição diz para nós. Bom, hoje a gente está aqui com um estilo teatro, né? Abre essas cortinas. Marcos capítulo 1, versículo 4. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Se você abrir o Evangelho de Marcos, você vai perceber que ele tem apenas 16 capítulos. E por que ele tem 16 capítulos? Porque foi escrito aos romanos. O que queria o romano? O romano queria sair de uma cidade para outra, sentado no lombo de um cavalo, com um pergaminho na mão, e ele queria ler a história numa sentada só. Por isso que Marcos escreveu o Evangelho para ser lido rápido. Ele cortou um monte de coisas. Está falando de memória, tem um monte de coisas que ele cortou que não aparece no Evangelho dele, vai aparecer depois em Mateus, em Lucas, mas no dele não aparece, porque é uma carta de bolso, é um livrinho de bolso, é para ser levado mesmo na mochila do soldado, do viajante, do comerciante, é para ficar barato, porque os pergaminhos eram muito caros, caro para ser copiado, era para ser comercializado, era difícil, inclusive. Marcos é um homem prático. Ele está escrevendo, lembre-se que Marcos ele foi companheiro de Paulo na primeira viagem missionária, metade da viagem na verdade, depois Marcos voltou para trás, e depois Marcos ele foi companheiro de Barnabé na segunda viagem missionária de Barnabé. É uma carta de um missionário, é um homem prático. Um homem prático é aquele que vai falando do Evangelho no caminho. No caminho, você está passando, eu posso conversar com você? Não, estou com pressa aqui, não, rapidinho, tenho uma coisa para dizer para você, uma boa notícia eu tenho para dizer para você. O Filho de Deus veio. Esse é o objetivo do Evangelho de Marcos, é contar a história de Jesus numa viagem de 2 horas. É para que você memorize e você conte tudo aquilo que for necessário para que uma pessoa veja Jesus andando. Por isso, ele já parte de Jesus, já vai falar diretamente de João. Tá? Começa falando de Jesus, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, e aí ele fala: apareceu naqueles dias João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Aqui está, batismo de arrependimento, isso aqui ó, arrependimento, essa palavra aqui, essa daqui ó, metanós. O que é o metanoia? Metanoia é mudança de mente, tá? É a mente mudando de direção. João Batista está pregando um evangelho que muda a disposição mental da pessoa. Então Marcos está dizendo para nós: você vai ler o meu evangelho? Começa com João, porque a mensagem de João vai fazer a sua mente mudar. Está indo para um lado, quem lê o evangelho de Marcos tem a mente mudada, vai para outro lado. Você arrepende-se, tá bem? Em português, a palavra arrependimento é aquilo que está pendendo para os lados, tá? Ó. Arrependimento, está pendendo, aí fica repetindo o pêndulo. Uma pessoa que está em arrependimento fica pensando no que fez, né? Isso aí é a palavra arrependimento em português. Em grego é essa daqui, ó, mudança de mente. João começa batizando, tá bem? O evangelho dele,
para a remissão dos pecados. Remissão dos pecados. É para a pessoa ser realmente redimida da vida que ela tinha. Esse é o objetivo da pregação de João. Era uma mensagem contundente, mas a gente não tem aqui a íntegra do que é que João Batista pregava. Mas já começa dizendo, o João está batizando. Bem? E aqui está o ministério, ou o mapa, que eu estou trazendo para os irmãos aqui, para a gente ir visualizando, tentando lembrar, porque quando chegar lá a geografia bíblica, a gente vai ter pouco tempo para estudar geografia bíblica, mas se os irmãos já estão familiarizados, fica mais fácil para todo mundo. Aqui, Mar Morto, tá bem? Rio Jordão, Betânia, onde Marta e Maria e Lázaro viviam, tá bem? Aí você tem uma outra Betânia desse lado aqui, Gilgal, Jericó, Efraim, onde vive o José de Arimateia, local no Rio Jordão, onde João batizava. Está vendo aqui? Ó, além do Jordão, Betânia, além do Jordão, e a outra Betânia. O deserto onde Jesus foi tentado. Jesus foi batizado aqui, ó, perto do Mar Morto. Nessa comunidade do Mar Morto moravam uma comunidade de judeus chamados de essênios. Falei na aula passada sobre os essênios um pouquinho. Esses essênios eram judeus que não queriam viver na comunidade de Israel, porque consideravam que o mundo estava para acabar, o templo de Jerusalém estava corrompido, e os essênios eles estavam separados da comunidade de Israel. Viviam aqui nesse deserto que é o Mar Morto. Aqui onde está o Mar Morto, o pessoal identifica que é o lugar onde estava Sodoma e Gomorra. Virou o Mar Morto justamente porque caiu aquela enxurrada de fogo e enxofre, acabou com as cidades, e agora esse mar aqui é chamado de Mar Salgado. A água lá é tão densa que dá para andar por sobre ela, tá bem? Não afunda. Tanto sal que tem nela. Pedras de sal. Mas é água, tá bem? Mas é água que você não afunda aqui no Mar Morto. Jesus foi batizado aqui. Aqui ele foi tentado, deserto. Essa região aqui é um deserto. Aqui você vai ouvir falar muito de Qumran, tá? As cavernas de Qumran, que é onde está a comunidade dos essênios. Bom, quando vocês estiverem revendo esse vídeo, aqueles que quiserem rever, depois vocês vão tomando nota. Vai anotando isso aí, deixa lá, um dia vocês vão utilizar. Bom? Então aqui a gente acabou de ver, ó, Palestina nos tempos de Jesus. A gente vai ver bastante isso aqui em geografia bíblica, tá bem? Samaria, Judéia, Pérea, Decápolis, ó, marca esse nome aqui, ó, Decápolis. Você tem o Mar da Galileia desse lado aqui, Mar da Galileia. Aqui em cima fica Cafarnaum, aqui embaixo fica Nazaré, do lado de cá vai ficar a Gadara. Decápolis, é chamado de Decápolis porque são 10 polis, cidades, 10 cidades gregas. Esse mapa que você está vendo aqui, ó, quando é chamado de Galileia dos Gentios ou Galileia das Nações, o que acontecia? Todo aquele povo que não tinha dinheiro na vida, que não tinha rumo na vida, ia para o Brás, ia fazer negócio no Brás, entendeu? Cuidado que foi um monte de japonês preso, chinês hoje. Então, o pessoal, os japoneses foi para a Liberdade, né? Os chineses foram para 25 de março, os italianos foram para o Bexiga, e os bolivianos iam para São Mateus, os colombianos vieram aqui para a cidade de Tiradentes, né? Então, o que acontece? Naquele tempo também tinha muito de imigração, só que não dava para eles vir para cá, ó. Aqui é elite, aqui o custo de vida aqui era caro. O que eles faziam? Iam para a Galileia das Nações, Galileia dos Gentios. O pessoal ia para a Galileia. Ia para a Galileia porque aqui tinha um porto, tá bem? O porto de Tiro. Aqui tinha bastante comércio no porto de Tiro, muito comércio. O Mar da Galileia, muito comércio. E Decápolis, que era uma região só de gregos, pessoas que falavam grego, etnia grega, sabe, cultura grega, além de outros povos também. O que nós estamos mostrando para você? Que Jesus, embora que ele nasce em Belém de Judá, ele vai viver entre os gentios. Jesus ele vive entre os gentios. Ele está acostumado a viver entre pessoas que não são puro sangue, vamos dizer, sabe?
judeu da nata. Está acostumado a viver com as gentes. Lembra quando ele foi lá para as bandas de Tiro e Sidom, que a mulher foi falar com ele lá que ela queria um milagre para a filha dela, e ele falou que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel? É aqui, ó, Tiro e Sidom, nessa região. Cristo está acostumado a viver com pessoas de várias etnias, por isso que é chamado de Galileia das Nações, tá bem? Ou Galileia dos Gentios. Ele foi batizado pelo João Batista no Jordão. Aí a Bíblia diz: e aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Você pega o mapa, aqui em cima norte, aqui embaixo sul. O que acontece? Jesus ele vem de Nazaré e ele vai encontrar João que está batizando lá no Jordão, lá embaixo, perto do Mar Morto. Ele encontra com João lá. Aí a Bíblia diz, e logo, está vendo que está em vermelho aqui? Está em vermelho porque essa é uma das características do Evangelho de Marcos. Marcos, ele está escrevendo uma carta que tem que ser lida no caminho, no lombo do cavalo. É uma carta curta, só tem 16 capítulos. E ele está escrevendo para os romanos. Os romanos são apressados igual o paulistano. Fala logo porque eu estou sem tempo, não dá, né? Aquela pessoa que quer falar demais, deixa ela na espera, porque não dá. Isso é a cultura do paulistano. Também é a cultura do romano. O romano não tem tempo. Por isso que o Marcos está falando, ó. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. O Evangelho, ele é trinitariano. Você tem aqui o Filho, tá vendo? Ó? Olha lá, o Filho, o Espírito e a voz dos céus. Tu és o meu filho, o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo estão participando do batismo de Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos aqui o início da doutrina da Trindade, o ensinamento, tá bem? Aqui o texto que eu já falei para vocês em grego, eu coloquei para vocês irem se acostumando, que depois a gente vai sempre citando essas palavras aqui, tá bem? Quando tiver algum termo grego ali que a gente tiver que falar, eu explico para os irmãos, igual eu expliquei o Evangelho, tá? Evangelho, boa notícia, o Istoteus, Filho de Deus. Aparecer mais algum aqui, eu falo para os irmãos. Assim que ele sai da água, logo que ele sai da água, o Espírito Santo desce. O Pai fala, os três estão presentes no batismo de Jesus. Portanto, o Evangelho ele é trinitariano: Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus, três pessoas. Um não faz outra coisa a não ser adorar a divindade. O Filho adora o Pai, o Espírito Santo adora o Pai. Existe uma adoração dentro da Trindade, uma unidade dentro da Trindade. E um não faz nada sem o outro. Os três estão sempre juntos, o tempo inteiro. E a gente inclusive vai estudar Cristologia ainda nesse módulo, tá? A gente vai estudar Cristologia e Pneumatologia. Vamos terminar o Pentateuco, aí vamos terminar o Evangelho. Assim que eu terminar o Pentateuco, já vamos começar a Cristologia. Termina o Evangelho, já começa a Pneumatologia. Então está tudo dentro de casa. Bom, olha o versículo 12, 13, olha logo voltando de novo. Você pode pegar a sua Bíblia aí depois de Marcos e você vai encontrar logo, imediatamente, sabe? Apressadamente. São termos que está falando o seguinte, ó: o reino de Deus tem pressa. O reino de Deus não pode ficar parado. O reino de Deus ele é dinâmico. Ele é muito dinâmico, sabe? Ele não está estático, paralítico, paralisado. Pelo contrário, o reino de Deus está em evidência e está acontecendo rápido, tá? Ó. Logo o Espírito o impeliu para o deserto, tá? Ó. Espírito, pneuma, tá vendo aqui, ó? Pneuma. Logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, ó, Satana, e vivia entre as feras e os anjos o serviam, ó, anjos, ângelos, vendo? Ângelos aqui, anjos aqui. O que os anjos faziam? Diaconia, ó, a palavra diácono aqui, ó,
Os anjos são diáconos de Jesus Cristo. Aí eu vou perguntar para os irmãos lá na teologia ministerial: ser diácono é a menor das funções ou a maior das funções? Maior das funções. Biblicamente, para chegar a ser diácono, é porque você está numa das maiores funções que existe dentro do reino de Deus. Até os anjos prestam diaconia para o Senhor Jesus. Bom, diaconia. É que em português você não percebe. Por isso que depois que os irmãos terminarem o básico, tiverem bom no médio, sabe? Terminou o médio, começa a pensar: vou fazer um bacharelado ou uma especialização em grego. Tá bom? Dá para fazer um curso de especialização em grego à parte. Dá para fazer também. Então, serviam. Diaconia. Isso logo. Aí você pergunta: mas por que Jesus tinha que ir para o deserto? Havia uma profecia no Antigo Testamento, que nós vamos ver inclusive na aula de sábado. Não sábado, né? Porque sábado vai ter a festa das mães. Vamos combinar aí que dia que a gente vai fazer isso aí. Terça-feira de novo. Terça-feira. Já vai se programando para terça-feira. Mas não vai ter a festa aqui também terça? Não, é quarta. É quarta, né, mano? Isso. A gente se fala. Olha o livro de Levíticos 16, 5, 10. Esse texto fala dos dois bodes. Dos dois bodes. O sacerdote ele tinha que trazer 2 bodes perante o Senhor. Um desses bodes seria morto. O outro bode seria enviado ao deserto. Os 2 bodes representam Jesus. Os adventistas dizem que o outro bode foi enviado para dar uma satisfação a Satanás. Os adventistas ensinam isso aí, que Jesus foi dar satisfação ao diabo. Por isso que tem 2 bodes. Eles chamam Jesus de o bode emissário que foi oferecido a Satanás. A gente vai estudar heresiologia também. A turma do CETAD, que está com a gente aqui, tá? Estou com vocês e com o CETAD. A turma do CETAD está fazendo heresiologia. Se vocês quiserem participar, estão convidados também. Aí eu mando lá o aviso lá quando a gente vai fazer heresiologia. Aí eu vou passar para eles lá as heresias das Testemunhas de Jeová, as heresias dos Mormons e as heresias das Adventistas. Vou passar. Uma das heresias das Adventistas é que o bode expiatório foi enviado ao deserto para Satanás, em satisfação ao diabo. Não, aquele bode emissário é o bode sobre o que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se a vivo perante o Senhor. Questão de hermenêutica. Como que o adventista fala uma bizarrice dessa? Né? Aprende sempre e nunca chega ao pleno conhecimento da verdade, disse o apóstolo Paulo. Perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Aí você fala: mas o que isso aqui tem a ver com o texto que a gente acabou de ler aqui? O bode emissário estava profetizando a ida de Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Por quê? O deserto é a habitação natural de Satanás. Natural. Tá? É a casa dele. Mora no deserto. O diabo mora no deserto. Bem? Aí o que fez o Cristo? Sai do Jordão. Recebeu o Espírito Santo. Tu és o Filho de Deus. Aí a Bíblia diz que ele foi impelido para o deserto pelo Espírito. Está vendo aqui? Pneuma. Foi impelido pelo pneuma. Pelo Espírito. Porque o próprio Senhor Jesus, ele foi dizer o seguinte: o dono da promessa chegou. Você está morando no deserto, mas o deserto não é seu. É aqui que a gente vai começar o nosso embate. Jesus não ficou na defensiva, Jesus foi para a ofensiva. Sabe por quê? Porque o Evangelho, ele é assim. O Evangelho é para ser pregado, anunciado com ousadia, com coragem, com tenacidade, com fé. Não é ficar guardando o ataque do diabo. É para mostrar o seguinte: o reino de Deus chegou. O dedo de Deus chegou. Se tiver demônio aqui, pode queimar o chão. Isso é reino. Isso é o Senhor Jesus. Foi impelido para o deserto pelo Espírito. Chegando lá, diz: 40 dias tentado por Satanás. O que diz o Evangelho de Marcos? Que a tentação foi por 40 dias. Não foi depois de 40 dias. Foi durante os 40 dias. O Evangelho de Marcos. Durante os 40 dias, o diabo veio se apresentando lá, tentando Jesus. Entre as feras, Terion, entre as feras,
Mas os anjos serviam Jesus lá na tentação. Olha o cenário que você tem. Por isso você tem que ler Mateus, Marcos e Lucas. Porque quando você vai procurar os anjos em Mateus e os anjos em Lucas, cadê eles? Estão aqui em Marcos. Tem que ler os três, tá bom? Os anjos serviam Cristo lá na tentação do deserto. Não fala para nós qual foi a tentação. O evangelho de Mateus e de Lucas fala qual foi. Entenderam até aqui? Fazer uma pequena pausa para vocês fazerem as suas perguntas, tá bem? Eu trouxe o bolo lá, pastor.